E como nós almejamos preparar linguistas, tradutores, nós oferecemos lá em Brasília um curso que chamamos CLM, curso de Linguística e Missiologia, que visa preparar esses tradutores, comunicadores transculturais do Evangelho, não só candidatos a além, mas de qualquer organização missionária, junta denominacional. Nós temos feito isso ao longo dos nossos 23 anos de existência. E eu quero começar esse seminário convidando você, caso você tenha a sua Bíblia aí, a abrir lá em 1 João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler aqui, você vai acompanhar. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, nos diz: Carana é a quasiat imonol peno pé, yarei pé, yarei arete nga, qual cara ngare e quasiari. Cristo ngare e quasiari. Oye enga rero yaramun na yane mongui oye peri na qual parimun ruim. Okoete me e Cristo nga. Umante an nga rekoi u apoema o que Cristo nga rekoi rakwe. A ere oro awa u pe nga rekoaramun ore nga re sagi oroye u ikwe. Orouka nga pir are ikwe. Nga ye nga ore enupa ikwe. Aipoa ore oro mome upen nupe. Uma wete nga rekoira kwe. Awamu nga yang nga ruri awa pe oye sauka ore ikwe. Ae oro meme pen nupe. Uma we futa te nga rekoi. Yarei arete nga pri aeteue ema we rakwe. A ere nga awamun nga ye saukari ore ikwe. A ere sakwa a ere sakawera ore oromo eme upen nupe. Oro ye meminunuera nani ore imome wao penupe num. Nga rero uyara kwaramun ore imome wao penupe. A eramun pen peye muya yare yuarete nga re ore puri nga ra urarete nga yayu Kristu nga re yao. A eramun yane yare yu mongao nga re te futat yare te a muina. A eramun ye angamun ikasia karana re yare ye morupu pawamun. Ere quate. Você entendeu? Claro, você tem aí a tradução em português, mas esta é uma das 185 línguas faladas na extensão do território brasileiro, uma das 6.913 línguas catalogadas no mundo inteiro. Está no livro Mais Que Uma Só Língua, publicado pela Sociedade Bíblica. É uma das 35 línguas brasileiras que possui o Novo Testamento. É a língua do povo Caiabi, língua com a qual trabalhei de 1988 até 1991, e depois mais algumas idas mais esporádicas. E é exatamente 1 João 1, de 1 a 4. Quem puder ler em português para nós, pode fazê-lo, por gentileza, com uma voz assim bem possante, que todos possam ouvir. Meu irmão, gostaria de ler 1 João? Ok. Que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos, e contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ok, então está falando aí da palavra de Deus, do registro que nós temos em mãos e o objetivo dela nas nossas vidas. Então é um grande privilégio termos a palavra de Deus que nos revela a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Mas esse, meus irmãos, é um privilégio um tanto restrito, diante da imensidão de línguas que nós temos no mundo e diante daquelas que têm a palavra de Deus, apenas 392 línguas no mundo, as línguas nacionais, têm a Bíblia completa em sua língua. E cerca de 2.200 têm o Novo Testamento, outras têm porções, totalizando cerca de 2.200 línguas que têm acesso à palavra de Deus. E é conhecido hoje que pelo menos 3.000 línguas ao redor do mundo, das 6.913 catalogadas, não tem um versículo sequer da palavra de Deus. Daí, em 1999, quando pesquisadores pensaram nesse projeto chamado Visão 2025, cujo objetivo é colocar uma equipe de tradutores da Bíblia em cada uma dessas cerca de 3.000 línguas que não tem acesso adequado às Escrituras até o ano 2025. E nós que temos o privilégio de ler a palavra de Deus em várias versões, em várias cores, em vários tamanhos, podemos questionar, mas por que traduzir a Bíblia se, na maioria das vezes, os grupos que não têm acesso à Bíblia são chamados grupos minoritários? Será que nós temos alguma razão para traduzir a Bíblia para esses povos? O que os irmãos acham? É necessário ou não? Por que, sim? Por que é necessário traduzir a Bíblia? Eu vejo que o idioma materno está ligado com a cultura daquela tribo. Você trazendo a palavra de Deus para aquela tribo, está trazendo já para a comunidade. Muito bem. Mais alguém? Isso é muito variável. No contexto do Brasil, os grupos minoritários são os grupos indígenas, que às vezes tem 50, 100, 800, 1.000 pessoas, às vezes 10.000. O maior grupo indígena brasileiro, por exemplo, que é o Ticuna, hoje tem na casa dos 30.000 pessoas. Mas tem países que um grupo onde tem 1 milhão de pessoas é considerado um grupo minoritário. E nós temos essa realidade ainda de pessoas que contam 1 milhão de pessoas que não têm acesso, não têm a Bíblia traduzida, ou pelo menos porções da Bíblia. Então é muito variável o contexto de grupos minoritários. Tem povos que tem uns 50 pessoas que falam idioma, que chega a ter isso no Brasil. Sim, temos essa realidade. Mas falam a língua materna, que não pode ser alcançada simplesmente com uma pregação, uma ministração em português. E às vezes é necessário fazer a Bíblia nessa língua, tornar a Bíblia acessível a esses povos de alguma forma, às vezes escrita, às vezes gravada, e às vezes cantada em alguns casos, como é o Murapirahã, por exemplo, que é um grupo que a forma mais adequada de falar mensagens importantes é cantada. Então tem várias maneiras de tornar a Bíblia acessível. E diante dessa realidade das 3.000 línguas sem a Bíblia, sem acesso adequado à palavra de Deus, nós temos esse desafio, de alguma forma, quer seja de maneira escrita, e às vezes vai necessitar de você fazer uma análise linguística, que são línguas às vezes que não tem nada escrito, não tem uma gramática, não tem uma fonologia pronta. Então o linguista, o tradutor vai ter que começar do zero a ter que colocar essa língua no papel. Ok, eu vou atender a pergunta do irmão e depois vamos dar algumas respostas mais sistematizadas a respeito das razões pelas quais nós traduzimos a Bíblia. Sim, meu irmão. Geralmente sim, os grupos indígenas, e também ontem nós temos o Fórum de Agências Bíblicas, temos outras realidades, como o caso dos ciganos, que às vezes têm dialetos diferentes. Um padre brasileiro fez tradução para 3 grupos, mas ainda tem outros grupos de ciganos no Brasil que precisam de uma tradução. E outra realidade que ainda temos são os grupos ribeirinhos, que falam português, mas um português regionalizado. Temos cerca de
40 mil comunidades ribeirinhas no Brasil, em diferentes contextos, do norte, do nordeste, do sudeste e do sul, que a Bíblia que nós temos não é, a linguagem não alcança o coração dessas pessoas. E aí temos o desafio também de tornar a Bíblia acessível aos ribeirinhos. Mas vamos ver então algumas razões pelas quais nós traduzimos a Bíblia, a palavra de Deus. Por que traduzimos a Bíblia para outras línguas? Mais precisamente, por que gastamos o pessoal e o dinheiro necessário para traduzir a Bíblia para tantas línguas que são faladas por populações pequenas? Qual a importância da tradução da Bíblia na missão integral, na missão global, na missão geral da igreja? Qual essa importância? E é o que nós queremos responder daqui para frente. A Bíblia já foi traduzida para todas as línguas nacionais. As línguas para as quais ela não foi traduzida ainda são línguas minoritárias. São essas línguas desses grupos que eu já falei, que dependendo do contexto, como é no caso do Brasil, em que são faladas 185 línguas, às vezes por grupos de 50, de 100, de 1000 ou no máximo 30 mil pessoas. E em outros lugares onde um grupo de 1 milhão de pessoas é considerado um grupo minoritário. A palavra de Deus é básica para nós, é essencial, pois as Escrituras, o próprio Jesus afirma sobre elas que as Escrituras sagradas, que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo, toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a Bíblia tem uma importância fundamental na nossa vida e na vida dos povos. É necessário entender a Bíblia para se ter uma igreja forte. A língua mais apropriada para você receber a palavra de Deus é a língua do seu coração, é a língua materna, vernacular. Deus fala a nossa língua. E o Evangelho rompe essas barreiras linguísticas. Ele é acessível a todas as línguas. Lá em Guiné-Bissau nós temos um projeto, estamos envolvidos no projeto Lucas, além a CIL e outras organizações parceiras. E num dos seminários que foram oferecidos lá, para preparar tradutores da Bíblia, o primeiro passo foi a respeito da transição do português ou do crioulo para a língua materna, porque as pessoas, muitas vezes lá alfabetizadas, são alfabetizadas em crioulo ou em português. O português lá é falado apenas por 10% das pessoas. E muitas vezes elas não são alfabetizadas na sua própria língua, ou não leem na língua materna. Então nós, num primeiro passo, a ALEM e a CIL ofereceram esse treinamento de transição do crioulo, do português, para a língua materna. E um testemunho muito interessante a respeito de um dos pastores de Guiné-Bissau, de um dos grupos étnicos de lá, ele disse o seguinte: olha, eu prego em crioulo, oro em crioulo e até leio a Bíblia em crioulo, mas a língua que me corta o coração é a minha língua materna, é o Pepelo, que é uma das 33 línguas de Guiné-Bissau. Então é interessante, é importante, é fundamental entender a Bíblia para se ter uma igreja forte. Sem a palavra de Deus, sem as Escrituras, você pode até fazer um trabalho missionário num povo, entre um povo, mas a igreja não tem muito futuro se ela não tiver uma sólida base bíblica. Então a Bíblia precisa ser acessível aos povos com os quais nós trabalhamos ou viermos a trabalhar. Vocês que conhecem um pouco da história do cristianismo e da cristandade, sabem o que aconteceu com a igreja por tirar a Bíblia da mão ou negar a Bíblia às pessoas. E aí surgiram uma série de ícones para representar o cristianismo,
coisas, às vezes, que até afrontam a santidade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia foi tirada da igreja, foi tirada do coração, foi negada às pessoas. Então, se queremos ter uma igreja forte, precisamos traduzir a Bíblia e torná-la clara para as pessoas, os grupos com os quais nós trabalhamos. Deus não é estrangeiro e Ele não exige que mudemos de etnia para sermos crentes. Algumas pessoas perguntam, por que então ter que traduzir a Bíblia para esses povos? Não é mais fácil ensinar português para eles? Não é mais fácil. Eles podem entender um português de comércio, para fazer compras na cidade, para lidar com as pessoas em volta, mas para entender assuntos tão profundos quanto os assuntos da alma, os assuntos espirituais, é necessário que seja dentro do nosso contexto cultural, do nosso contexto linguístico. Imagine se eu estivesse pregando aqui para vocês em tailandês, por exemplo, né? Sem um intérprete, pelo menos. Que tragédia. Ou em coreano, né? O Paulo estivesse falando aqui, o Pedro estivesse falando em coreano. Então nós não íamos absorver muito, a não ser que tivesse uma tradução muito clara. Então o Evangelho, meus irmãos, rompe essas barreiras e precisa ser levado às pessoas no seu contexto etnocultural, etnolinguístico, etc. Então Deus não é estrangeiro. Deus se identifica em termos de língua e naqueles aspectos da cultura com os quais Ele pode se identificar. Imaginemos se a Bíblia não existisse em português, né? Só inglês ou outra língua. Seria muito difícil para nós, para a igreja. Nem todas as pessoas leem inglês, né? O alemão, outras línguas e tal. Mas graças a Deus, nós como lusofonos temos a palavra de Deus em vários estilos, várias maneiras. A Bíblia é acessível ao povo brasileiro. Mais uma vez, não é acessível a todos os povos. E por isso nós devemos valorizar muito mais a Bíblia. Nós temos o desafio de traduzir a Bíblia para os povos que não têm. Mas, por outro lado, nós como igreja brasileira e no mundo afora, temos o desafio de amarmos a palavra de Deus, darmos a ela o devido valor. Não usá-la apenas como uma relíquia, ou como um amuleto que espanta algumas coisas, né? É comum você chegar até nos bares e ver a Bíblia aberta lá no Salmo 91, não é? Mas a Bíblia não é um amuleto, ela não tem esse papel. A expectativa de Deus quando nos deu a sua palavra é que ela fale profundamente aos nossos corações e mude a nossa vida por meio da revelação que Ele nos dá através da sua palavra. Uma outra razão pela qual nós devemos traduzir a Bíblia é porque Deus se preocupa não só com os números de pessoas, mas com as línguas e os povos também. Inclusive os que não são numerosos. Deus ama a todos os povos. E a sua palavra deve ser dispensada a todos eles. Então Deus não é um Deus de maiorias. Deus é o Deus de todos. Apocalipse capítulo 5, verso 9, diz a palavra do Senhor que por meio da tua morte compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. E uma outra razão pela qual nós devemos traduzir, tornar a palavra de Deus acessível aos grupos minoritários, está em Deuteronômio no capítulo 7, o versículo 7, quando fala da escolha de Deus pelo povo de Israel para representá-lo no mundo de então. E qual foi o critério que Deus usou para a escolha de Israel? Será que foi o critério majoritário? Era a nação mais poderosa do mundo? Era a nação
que tinha o maior número de pessoas? Não. Diz o texto que o Deus eterno os amou e os escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Então, o critério de Deus na escolha de Israel não foi por ser um dos maiores grupos da terra. Pelo contrário, era um dos menores. Mas Deus escolheu aquele povo. Esse livro, o livro Mais Que Uma Só Língua, da Sociedade Bíblica do Brasil, dá uma ideia sobre as línguas que já tem o Novo Testamento no Brasil. São 35 catalogadas aqui, inclusive a língua caiabi, da qual eu li 1 João capítulo 1 e o versículo 4. Vem também um CD mostrando como é na fala e tem na escrita aqui, dando alguns aspectos desses povos que têm o privilégio de ter a palavra de Deus na língua que lhes fala ao coração. Mas algumas das 185 línguas faladas aqui no nosso país carecem de um projeto de tradução. Está sendo feito um survey, uma pesquisa, em que vai apontar qual realmente das cerca de 100 tribos que não têm presença missionária, não tem ninguém lá, que precisam de um projeto de tradução. E é sabido que até agora, pelo menos 15 dessas tribos onde não há presença missionária precisam de uma tradução da palavra de Deus aqui no Brasil, como o Zaicanã, que é uma língua isolada, o Zaueti, que é da família Tupi, vive lá no Parque Nacional do Xingu, o Zenauê-Nenauê, uma língua aruaque, lá de Rondônia, o Juruna, também do Parque Nacional do Xingu, é uma língua da família Tupi, os Calapalo, da língua Caribe, os Camaiurá, da língua da família Tupi, nós temos um projeto sendo iniciado lá, também os Caritiana, em Rondônia, os Merinaco, também do Parque Nacional do Xingu, e tantos outros. E se você quiser uma listagem dessas cerca de 3.000 línguas, das 6.913 faladas no mundo, você pode entrar no site da CIL, www.sil.org, e entrar lá em Ethnologue. Aí tem 6.913 línguas catalogadas lá, e você vai ver aquelas. SIL.org. sil.org. Ou então www.wycliffe.org. E também no site da Além, missãoalém.org. Você vai ter link lá para o site da Sil e da Wycliffe. Quando nós pensamos em tradução da Bíblia, normalmente nos retratamos aos estrangeiros. Isso foi fato até cerca de 20, 25 anos atrás. Normalmente esse trabalho tão desafiador aqui no país foi feito basicamente por irmãos que vieram da outra América, da Europa, mas hoje tem missões genuinamente brasileiras que estão envolvidas perfeitamente na tradução da Bíblia. Dentre elas, a própria Além, da qual eu faço parte, a Missão Novas Tribos do Brasil, a Jocum, não sei se tem alguém da Jocum aqui agora, a MEVA, a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista, também a JAMI, que é a junta da outra Convenção Batista, a Batista Nacional. Então temos algumas organizações brasileiras e brasileiros que estão trabalhando hoje duro para que os povos brasileiros e até em outras partes tenham a palavra de Deus na língua que lhes fala ao coração. E quando se fala em tradução da Bíblia, você pode pensar, olha, isso é uma tarefa muito específica, requer pessoas com habilidades especiais, é um trabalho altamente técnico, de fato. Mas, por outro lado, não há outro ministério que envolva uma gama tão diversa de pessoas. Você pode participar de um projeto de tradução da Bíblia
como médico, como dentista, como engenheiro, como pedreiro, como construtor, porque é um trabalho que tem uma gama de oportunidades, que envolve uma série de outras especialidades. Você pode participar do trabalho de tradução da Bíblia como professor, uma vez que você tem uma formação na área de linguística, de antropologia, etc. Então, há muitas possibilidades com as quais você pode se envolver. Você diz, eu sou muito jovem para esse negócio. Não espere o tempo passar, porque a tradução da Bíblia às vezes exige uma vida. Tem gente que gastou 20, 30, até 40 anos para fazer uma tradução. Tem povos que às vezes vai demorar menos o seu trabalho. Às vezes é uma língua de uma família onde há as escrituras e você vai fazer uma adaptação. Isso facilita bastante. Mas você pode pegar uma língua isolada, tanto no Brasil quanto em outra parte do mundo, que não tem nada escrito, não tem uma gramática pronta, não tem uma fonologia preparada, e você vai ter que fazer tudo do zero. Isso vai custar alguns cabelos, né? Você pode perder alguns fios de cabelo para fazer isso. Então as oportunidades são muitas. Mas se você quer trabalhar especificamente como tradutor, aí sim você precisa de um preparo para isso. Precisa ter uma boa formação teológica, é claro. Você vai precisar ser, às vezes, um hermeneuta, interpretar a Bíblia para traduzi-la. Algumas matérias ajudam bastante, né, como grego, hebraico, a teologia em si. Mas são necessárias outras ferramentas na área de linguística, como já disse, como fonologia, fonética, gramática, não a gramática normativa do português, mas a gramática aplicada à linguística, as teorias do mundo da linguística, tradução, princípios de tradução, educação bilíngue intercultural, antropologia cultural e tantas outras ferramentas mais que nós que estamos envolvidos na tradução da Bíblia disponibilizamos para você que quer ser um tradutor, tanto no Brasil como em qualquer outra parte do mundo. A gente focaliza o Brasil as línguas indígenas, mas quando damos um salto para outros continentes, aí já muda o cenário. Mas as ferramentas que nós lidamos aqui permitem que você trabalhe em qualquer contexto linguístico, tanto aqui na América do Sul, na América Latina como um todo, quanto lá na África, na Ásia, onde Deus o mandar como tradutor. Alguma pergunta até aqui? Sim. É essencial que você aprenda a língua e também os aspectos culturais, para você não fazer uma tradução alheia a esses aspectos, não fazer uma tradução que você vai gastar a sua vida, mas não tem valor para o povo, porque não vai falar ao coração deles, ou do povo. Sim, o irmão. Então, são 185 faladas ao todo. 35 tem o Novo Testamento. 2 tem a Bíblia completa. 100 delas não tem. Outros projetos estão em andamento. Em breve nós já teremos mais. Esse número vai passar logo de 40. Alguns projetos estão em andamento, mas tem alguns que não tem nada iniciado ainda. Dentre essas 100 100 tribos que não têm presença missionária. Pelo menos 15 dessas 100 são alvos de um projeto de tradução, carecem de um projeto de tradução. Então, são faladas 185 línguas, 2 têm a Bíblia completa, 35 têm o Novo Testamento. Elas estão descritas aqui nesse livro, mais que uma só língua. Sim, o irmão depois a irmã. Sim, é muito comum na África ter grupos com 1 milhão de pessoas, às vezes em tribos diferentes, em lugares diferentes, mas
que contam mais de 1 milhão de pessoas. E eu sei o geral, mas por grupos, só olhando o etnológico. Irmã, por favor. Ok. Ok. Eu acho que a mente de um linguista, né, ela pode ser preparada desde a infância. E como nós podemos hoje preparar as mentes das nossas crianças para se tornarem melhores linguistas no futuro? Né? Conhecendo melhor a nossa própria língua, a nossa própria gramática, mas o que mais a gente pode fazer para que no futuro a gente não tenha tanta dificuldade de formar linguistas? Existe algum estudo? O fator fundamental para que isso aconteça é informação. A partir do momento que eu inculco na mente dos meus pequeninos filhos que eles têm o privilégio de ler a palavra de Deus na versão que for adequada ao tamanho deles, mas que ao mesmo tempo milhões de pessoas na face da terra, de crianças no mundo inteiro não têm esse privilégio, então eu posso despertar nele uma consciência, não só uma consciência missionária, mas também um forte ardor para que eles sejam dispenseiros dessa palavra num futuro para aqueles povos que não têm esse privilégio. Nós temos como valor fundamental a língua materna, o que ela representa para nós, e levarmos a criança a refletir que a língua do outro é importante, tanto quanto a que eu falo. E Deus, eu tenho dificuldade de desvincular isso de valores espirituais, porque nós estamos falando trabalhamos com valores altamente espirituais, queremos levar a Bíblia para as pessoas. Então isso passa por uma questão de consciência espiritual também. Mas hoje, por exemplo, as teorias das múltiplas inteligências... Sim. A gente sabe que existe inteligência linguística, temática e outra. Sim. Se existe algum estudo de como essa inteligência pode ser estimulada nas crianças para que elas se tornem melhores linguistas. Então eu já tenho um valor espiritual, entendeu? Mas como eu posso ajudar o meu filho na sua formação hoje para que ele amanhã seja um bom profissional linguístico no reino de Deus? Isso passa mais uma vez pela informação. E a informação às vezes nos leva a uma triagem. O menino que vai colocar no seu coração o desejo de ser um linguista, normalmente ele vai procurar, quando chegar na faculdade, matérias da área. Ele vai fazer um curso de letras, vai entrar num curso de linguística, se a universidade oferece. Não são muitas as universidades que oferecem diretamente um curso de linguística, mas pode ser pelo caminho das letras, aí depois faz um mestrado, um doutorado na área de linguística. Mais uma vez, eu insisto que a informação é fundamental. Porque se o menino é um gênio, dizem que os matemáticos são muito bons para fazer trabalho linguístico. Isso é por meio de pesquisa, é um fato. O menino pode ser um bom matemático, ter uma ótima tendência na área de linguística, mas se ele não tem informação, ele não sabe que 3.000 línguas carecem da palavra de Deus, ele nunca vai usar os seus talentos para fazer uma tradução da Bíblia. Então passa necessariamente pela formação. E pela informação que o leva a uma formação específica. Alguém tinha uma outra pergunta? Sim? Alguém? Está errado priorizar, por exemplo, o irmão citou ali atrás que tem um pouco 1 milhão de pessoas. Estaria errado assim, você priorizar, tem um projeto 2025,
você priorizar, vamos supor, esses povos que têm em mais quantidade. Eu estaria errado pensando assim, então vamos, até alcançar o 2025, vamos priorizar primeiro aqueles que têm mais quantidade, depois a gente pega o que tem menos. Eu creio que Deus que dá o chamado. Se Deus falar para você, vai pregar em 50, em uma tribo onde tem 50 pessoas só, e elas falam aquele idioma, é óbvio que Deus deu o chamado, mas eu queria que você comentasse sobre isso. Não há nenhum erro em priorizar um grupo com 1 milhão de pessoas. O erro está em excluir os grupos minoritários. E é o que nós fazemos muitas vezes. A nossa postura, na nossa estratégia missionária e missiológica, muitas vezes nós priorizamos aquilo que é maior, que chama mais atenção. Não há nenhum erro nisso. A minha grande questão é por que excluirmos os minoritários, quando Deus chamou a todos. O critério de Deus não é numérico, mas é baseado no seu grande amor que Ele tem por todas as pessoas, por todas as tribos, todas as línguas e raças da face da terra. Reduzido ainda da igreja, em relação à tradução, estaria ligada a igreja não conseguir ver o trabalho de tradução como um trabalho missionário, ou seja, sem querer acaba acontecendo isso, né? Quem está trabalhando com tradução é um linguista, a igreja não consegue ver o povo missionário. E se é possível, dentro da prática que você tem, esse desenvolvimento do trabalho missionário, efetivo, de pregação com a tradução, ou se tem benefício de conhecimento. Ok. A igreja, mais especialmente no contexto do Brasil, quando ela envia um missionário, ela o envia para implantar uma igreja. E, basicamente, ela quer que ele faça isso o mais rápido possível. Ele chega lá no seu trabalho, no seu campo, e 6 meses ele já tem que mandar um relatório quantas almas se converteram. E quando nós pensamos em tradução da Bíblia, é um trabalho de médio a longo prazo. Então nós precisamos também, pela informação, mudar um pouco essa consciência missionária da igreja. Mostrar a necessidade dos povos terem acesso à palavra de Deus e deixar lá esse valor fundamental para a fé. A Adoniram Judson disse que o melhor missionário é a Bíblia, porque ele não fica doente e nunca morre. O missionário é transitório, é passageiro. Ele está sujeito a malária, a doenças, a acidentes, a morrer. Outro dia, esse ano mesmo, faleceu uma missionária da minha igreja, lá no Senegal, com 37 anos. A expectativa da igreja é que ela ficasse lá pelo menos até os 60, né? Então nós, como pessoas, somos passageiras. A Bíblia tem um valor eterno. E nós precisamos mostrar isso para a igreja, para que haja essa mudança de paradigma. Vamos implantar a igreja? Vamos. Mas vamos também deixar a palavra de Deus plantada no coração desses povos e acessível a eles de alguma maneira, quer seja gravada ou na maneira que seja usada por esse grupo ou pelo povo com o qual nós trabalhamos. Sim. É uma resposta que parece simples de dar, mas em termos de números a gente não tem especificamente. O quadro que a gente tem é que na maioria das vezes essas línguas estão nos lugares mais difíceis, mais inóspitos da Terra. E muitas delas não têm uma grafia. Você pega a realidade de Papua Nova Guiné, por exemplo, onde tem cerca de 400 línguas que carecem de um projeto de tradução. Estão nos lugares mais difíceis de serem alcançados. Exatamente porque aquelas mais acessíveis, mais fáceis, já foram contempladas com a presença missionária e até às vezes com uma equipe de tradutores. Sim. Pode complementar. Só para usar o microfone aqui que está... Qual o tempo médio que o tradutor leva para reconhecer toda a fonética e grafar a língua para depois começar a traduzir? Depende de vários fatores, né?
da esperteza do linguista, né? Se ele é um bom linguista, depende se essa língua já tem se ela pertence a uma família linguística que já tem algo analisado, traduzido, isso facilita bastante. Mas tem línguas que tem que começar do zero mesmo, e isso pode requerer bastante tempo, muito suor, muito trabalho. E tem línguas que são dificílimas de você fazer uma análise, de aprendê-la. Tem línguas no Brasil, por exemplo, que você olha assim e acha que é quase impossível uma pessoa que não é daquele contexto aprendê-la, mas é perfeitamente possível. Um exemplo desse é o Nambiquara. Eu passei lá esse mês e temos o Novo Testamento nessa língua, que foi traduzido por um casal da CIL, o seu Meno e Dona Bárbara Crocker. É uma língua tonal, tem pelo menos 3 tons, e uma das mais difíceis do Brasil. Então eles gastaram a vida praticamente, né? Até a filha e o genro estavam aqui, o Eric, mas não estão no momento. Esses meninos deles nasceram no Brasil e só recentemente eles vieram entregar o Novo Testamento para os Nambiquara. Quantos anos se demora para fazer uma tradução? Isso, mais uma vez, depende do contexto. Tem traduções que são feitas em 10 anos e tem traduções que levam 40 anos. Hoje, com o evento da informática, isso também ajuda bastante, acelera. E às vezes o tradutor ganha 5, 8, 10 anos de trabalho, né? Aquilo que ele ia fazer na máquina de datilografar ou à mão, muitas vezes, hoje ele faz na informática. Tem vários recursos que ele pode usar, línguas próximas e tantos recursos aí que estão disponíveis que ajudam no trabalho. Eu cheguei no caminho, a palestra estava andando, mas eu tenho questionado algumas coisas em relação ao processo de tradução da Bíblia. Mas no sentido assim, você falou que o propósito desse nosso encontro aqui é para despertar novos possíveis tradutores, certo? Qual é, aí é uma pergunta bem inicial, a maior necessidade? Eu sei que é o tradutor mais simples, mas nós sabemos que existem várias possibilidades. Qual é hoje, assim, se você pudesse numerar em 5 pessoas que fazem falta para, no seu caso, na sua realidade, ou além? Mas o processo de tradução, digamos, das línguas indígenas, mas das línguas no mundo mesmo. Qual é, assim, a maior necessidade? O linguista, aquele que está lá no campo, o consultor que está dando o suporte, o linguista que mexe com fonética, o linguista que mexe com os recursos da fonética para o computador. O que digamos, você poderia enumerar isso? Isso é uma pergunta básica. Você não espera a resposta que eu vou te dar de pastor para pastor. A necessidade fundamental que nós temos para a tradução da Bíblia hoje passa pela igreja. A grande necessidade que nós temos é de um maior número de igrejas envolvidas na tradução. Igrejas que vejam a necessidade dos povos sem a palavra de Deus. E é o grande desafio que nós temos no momento aqui no Brasil, uma igreja de proporções gigantescas como a que nós temos. Então, o nosso primeiro desafio é colocar na mente da igreja, conscientizar a igreja de que há povos que carecem da palavra de Deus. E uma vez que a igreja estiver informada, que a igreja tiver consciência dessa parte da missão, uma vez que ela estiver engajada nessa tarefa, aí nós queremos que a igreja nos dê os tradutores, nos dê os treinadores, os professores, nos dê as pessoas de apoio em várias áreas do trabalho, como já falei, que o trabalho de tradução envolve um número sem par de pessoas, com os mais diferentes ministérios. Então, o primeiro grande desafio, a necessidade maior que eu diria no momento é que a igreja tenha essa paixão no coração
Veja a necessidade desses 250 a 400 milhões de pessoas no mundo que não podem ler as Escrituras. Não é que eles não querem ler, eles não podem ler, porque não têm acesso. Porque ninguém foi lá até hoje para traduzir pelo menos João 3,16 para eles. A minha pergunta ela foi feita nesse sentido porque eu acho que isso é o propósito do grupo mesmo, né? Informação. Mas eu vejo assim, por exemplo, nos seminários, isso é pouco difundido. Não se chega, não se fala nisso. O pastor Denis ali me conhece de outras épocas. Eu tenho uma chamada específica para trabalhar com tradução da Bíblia. Só que eu só fui tomar essa consciência depois de 3 anos de seminário, e porque eu tive a oportunidade de ir para uma viagem missionária, chegar lá e ter contato com uma outra cultura, mas antes eu não tinha ouvido falar nada disso. Então, por isso que eu falei, qual é a maior necessidade? Como é que a igreja vai saber, como é que os seminários vão saber se, eu sei que não é culpa só da Além, porque ela já faz um esforço em comum, da Wycliffe, que também eles se esforçam tudo, mas como que nós podemos, por exemplo, se a igreja chegasse e falasse, olha, nós precisamos de linguistas. Eu sei, na minha igreja, que existem vários linguistas, mas por que eles não se envolvem com esse trabalho? Será que eles sabem disso? Eu acho que é aí que entra a questão da visão 2025, né? A minha pergunta é nesse sentido. Como é que eu posso, por exemplo, eu quero ter uma chamada, mas como é que eu posso ser? Em que área, em que lugar que eu vou me encaixar? São várias perguntas. Ok. Se você, como pastor, qual é o seu nome? Cláudio, quer se envolver na tarefa de tradução, então, assim que terminar esse seminário, eu quero conversar pessoalmente com ele, quero ver o perfil, a forma com a qual ele pode participar no processo de tradução, se ele quer ser um tradutor lá numa das línguas de Guiné-Bissau, por exemplo, na Papua Nova Guiné, ou aqui no Brasil, ou se ele quer participar de uma outra forma, como professor de linguística, como ele disse que tem vários linguistas na igreja dele. Então, as possibilidades são várias. Mas eu dizer para o irmão agora, você vai participar em tal forma, nós precisamos nos conhecer, precisamos nos informar. Você precisa me conhecer a organização, ou as organizações que estão envolvidas na tradução da Bíblia, e essas organizações, conhecendo você e os seus talentos, elas podem fazer uma triagem e canalizá-lo para você servir a Deus na tradução da Bíblia com os seus dons. Então, na tradução, são equipes de tradutores, né? Com gente com todos os perfis. Tem lugar para todo mundo na tradução da Bíblia. Você pode não gostar de sentar na frente de um computador e passar o dia inteiro com um auxiliar de tradução ao seu lado, escrevendo, mas você pode fazer outras coisas. Você pode dar aulas se você é um professor. Você pode ajudar os tradutores se você é um médico. Você pode ajudar o tradutor se você gosta de informática, gosta de mexer com computadores. Então, tem várias possibilidades. A tradução da Bíblia não exclui ninguém. Você fala, eu não posso ir, não posso, mas tem alguma coisa que você pode. A gente precisa descobrir isso na sua área, naquilo que você pode fazer. E, irmão, nós assumimos meia-culpa nesse processo, né? Nós temos essa missão de informar a igreja, mas isso passa também por uma série de filtros, né? A dimensão do nosso país, os deslocamentos, as viagens, tudo isso requer recursos, às vezes, financeiros, mas um passo, por exemplo, a respeito de informação. O irmão fala, olha, eu não posso ser um tradutor, eu dou aula num seminário, pastoreio uma igreja, mas você pode ser um mobilizador de tradutores, tanto na sua igreja, no seminário que o irmão dá aula, na sua convivência, na sua denominação. Então você pode contribuir muito, simplesmente informando, divulgando, falando, gente, temos 3.000 línguas no mundo que precisam de tradutores, que precisam de pessoas se envolvendo efetivamente para que essas línguas tenham acesso à palavra de Deus, de pessoas que orem, de pessoas que sustentem. O tradutor não é faqui, né? Ele come também.
Então, tem todas essas possibilidades. E nós precisamos informar a igreja, informar os seminários. E desde já eu convido o irmão para fazer parte desse grupo de formadores de opinião a respeito da tradução da Bíblia, a respeito das necessidades existentes no Brasil e no mundo afora. Assim. Até mesmo nos congressos, eu fico observando, desde 92, eu tenho a oportunidade de, todos os anos, estar num congresso por aqui. Que eu me lembro, é a segunda vez que fala de tradução da Bíblia. Então, e falta exatamente, até no próprio congresso, que houvesse mais empenho em trazer esse assunto. Né? Que eu me lembro até... Eu não recordo, que todo que teve eu fiz questão de vir. Essa segunda vez apenas. Então deveria também ter um empenho maior aí, não sei se até o caso das entidades aí que trabalham, procurar, propor, né, para poder, se não são convidados, propor para entrar, para falar disso, né, porque é importante demais, porque mexe com a gente saber que muita gente que não teria esse privilégio nosso, né. Os próprios congressos também aí, as direções deveriam pensar nisso. Aí a gente levando para lá, igual eu já levaria, outro levaria. Aí a igreja ia saber, que é o caso que ele está falando. Há muita desinformação de coisa tão séria. Né? Obrigado, e fica a sugestão para o irmão encaminhar à comissão organizadora do Congresso. Só a nível de sugestão, eu tenho usado muito esse livrinho aqui. E ele é muito bom. Aonde você for pregar, aonde no seu seminário, você leva um aparelho de CD, você coloca esse CD e, vamos dizer assim, usando uma linguagem assim mais popular, você vende bem o peixe. Porque tem várias línguas aqui, você pode colocar, você pode tirar fazer uma transparência com o que está aqui, colocar no retroprojetor. Esse é um instrumento que ajuda muito na divulgação desse desafio de tradução de Bíblia. Eu tenho usado bastante, causa um impacto bom na igreja, porque o som é muito bom, a gravação é muito boa, né? A introdução de quem fala é uma voz bem impostada, ela tem toda uma preparação até chegar realmente o momento em que vai ser lido. Então é um material que vale a pena você fazer uso dele. Aí a pergunta em si seria a seguinte: em termos de etapas de tradução, porque às vezes o que acontece é quando nós apresentamos um projeto de tradução e falamos que é algo para 30, né? Aí a pessoa faz as contas, eu estou com 30, mais 30, 60, então estou fora. Em termos de etapas de trabalho, dá para se pensar assim, ou seja, eu me dedicar a uma etapa, e como é que isso acontece aí? É perfeitamente possível. Às vezes você tem lá seus quarentão e vai trabalhar com uma língua dessas. Você pode até não traduzir o Novo Testamento, mas se você fizer a análise da língua, você já terá dado um passo gigantesco para o trabalho, porque o tradutor que for substituí-lo já vai ter aí a língua analisada, vai ter uma fonologia, ele vai ter apenas o trabalho de aprender a língua e dar continuidade ao processo, iniciar ou dar continuidade à tradução. E tem acontecido muito isso. Um começa, faz análise, o outro dá continuidade, faz o restante do trabalho. Então, não tem idade para começar e nem para parar na tradução, né? Sim, lá no stand da Além tem o livrinho. Eu não sei se a Sociedade Bíblica tem stand aí também, mas no da Além é certeza que tem. Questão de sugestão. Não sei se seria viável, por exemplo, eu vou trabalhar com uma tribo lá que não foi alcançada ainda. Aí eu chego lá, não tem o Novo Testamento, não tem nada da Bíblia traduzido. Começo a aculturação daquele idioma, ou daquele povo prego, e acaba fundando uma igreja local ali.
não seria viável pegar uma pessoa daquela nação, daquela etnia e trazer para o treinamento cultural, o treinamento do CLM ou algum outro curso de linguística e fazer com que ele mesmo venha traduzir a Bíblia? Você entrou numa questão chave. O que está acontecendo hoje em algumas regiões, como na África, por exemplo, o tradutor não é necessariamente quem vai fazer a tradução, a pessoa que é enviada. Às vezes você vai agir mais como consultor, porque você pode oferecer treinamento para as pessoas do próprio grupo, e é o que nós estamos fazendo em Guiné-Bissau, por exemplo. Lá em Guiné-Bissau nós temos um projeto que estamos desenvolvendo, além da CIL, com a participação de outras organizações que atuam lá. O que está acontecendo com o projeto Lucas? Esse projeto visa preparar pessoas das próprias tribos, dentre as 33 de Guiné-Bissau, 27 delas não têm as escrituras. Então o projeto Lucas objetiva preparar pessoas desses grupos para fazer a tradução do livro de Lucas e também a dublagem do filme Jesus. Então lá nós temos coordenadores de tradução e os facilitadores que têm ido aqui do Brasil, o pessoal da LEM e da CIL. Então os próprios guineenses estão em treinamento para fazer isso. E na África, especialmente, tem acontecido muito, e em algumas partes da Ásia. O contexto do Brasil é um pouco diferente. Nas tribos indígenas, são raros os casos em que nós vamos encontrar alguém que esteja devidamente preparado para fazer isso. Mas já é possível encontrar também. Então, é uma tendência hoje no movimento de tradução. Você ter os consultores de tradução e equipes de tradutores, várias pessoas trabalhando com várias línguas da mesma família ao mesmo tempo, ou os próprios falantes daquela língua. Você escolhe 2 pessoas, dá um treinamento e elas vão fazer a tradução, e o consultor vai dar a assessoria necessária para que se faça a tradução. Isso acelera bastante, inclusive, o processo de tradução da Bíblia. Converter um grupo de 5 pessoas, imagina, seria viável pegar essas pessoas e enviarem para o Brasil, ou você mesmo, você pode ser treinado para treinar eles, ou você pegar eles e enviar para vocês vão para lá, vocês vão passar por um treinamento, e vocês possam me ajudar para seguir, por exemplo, uma coisa, eu morri, tem outros que preparam um grupo de 3, 4, seria viável isso? Depende do contexto, né? No caso dos países lusofônicos, é possível trazer alguém de lá para ser treinado aqui. E tem vindo vários guineenses lá de fazer o nosso treinamento aqui no Brasil. Esse aqui, por exemplo, é o Arlindo Barô. Ele fez o nosso curso lá em Brasília há uns 3 anos atrás. E ele é um dos facilitadores do projeto lá. Ele não está fazendo diretamente a tradução, porque ele é balanta e já tem o Novo Testamento em balanta, mas ele é professor do seminário lá em Tiumbé, e ele foi um dos facilitadores no primeiro projeto que nós tivemos esse ano dentro do preparo de tradutores. Ele veio e fez o nosso... Isso, e está apto a fazer o trabalho lá. Ele é um professor de seminário lá. Ele e vários outros guineenses já vieram fazer o nosso treinamento em Brasília. Só falando um pouquinho de Guiné-Bissau, esse é um grupo balanta, são jovens numa festa de passagem. Uma coisa interessante que eu vi lá também foi essa criancinha. O lugar mais seguro que a mãe dessa criança encontrou para trazer o seu filho ao mundo foi na casa desse simpático pastor, pastor Kisife. Essa é a casinha dele lá. Ele é pastor de uma igreja, vive assim em condições que aqui
pouquíssimos, nem sei se algum dos nossos pastores se submeteria a viver numa situação assim. Mas um homem que ama a Deus, um coração voltado para as suas ovelhas. Ele é solteiro, pastoreia a igreja lá, e a sua ovelha escolheu a casa dele como lugar mais seguro para ela dar à luz. Eu achei muito interessante isso. E pensando no contexto de Guiné-Bissau, meus irmãos, nós, brasileiros, temos uma oportunidade sui generis naquele país. Eles amam demais os brasileiros e têm um respeito muito grande pelos missionários que a igreja tem enviado para lá. Mas é um país que está assim com um pé no cristianismo e um pé no islamismo. Esse ano, por exemplo, os muçulmanos estiveram prestes a entrar no poder, no governo. Não foi a vez ainda. Mas nós temos lá uma oportunidade que não deve ser jogada fora. Eles querem missionários brasileiros, eles amam os brasileiros. E a única reclamação que eu vi dos brasileiros lá em Guiné-Bissau, pelo pastor Joaquim Correa, que é o líder da Igreja Evangélica de Guiné-Bissau, foi que missionários brasileiros estão voltando por falta de sustento. Tem lá um desafio. Algumas dezenas de línguas que precisam de uma tradução. Um país que tem apenas 1% de cristãos, mas tem uma igreja muito viva, que ama a Deus e quer fazer uma parceria estreita, cada vez mais estreita com a igreja brasileira. Então, se Deus tocar no seu coração para a África, pense seriamente em Guiné-Bissau, um país que está lá ainda de portas abertas para nós brasileiros e que precisa também de tradutores da Bíblia. Eu tirei essa foto muito discretamente com o carro em movimento, mas essa é uma das inúmeras mesquitas muçulmanas lá no país. Que horas termina o nosso seminário? 5h30, tem mais perguntas? Meu conterrâneo aqui, né, o Gilson Falcão. Baiano, gente boa. Os outros também. Nesse projeto 2025, quantas nações estão envolvidas? A primeira pergunta. E a segunda pergunta, há muita dificuldade em se ter aluno de linguística? Nós ouvimos hoje de uma mudança de foco, um deslocamento da igreja, né? Existe hoje no movimento missionário a chamada Igreja do Sul como grande potencial missionário. A Igreja do Sul que compreende a América Latina, a Ásia e se estende até por parte da África. Então são esses hoje os grandes celeiros de missões. E a igreja brasileira tem um papel fundamental quando nós pensamos na igreja da América Latina. Nós somos 50% do contingente evangélico da América Latina. Imagine o potencial da igreja no Brasil. Pensando em 3.000 línguas, se a igreja brasileira, uma vez informada e desafiada para fazer esse trabalho, se ela quiser, ela faz isso em pouquíssimo tempo. Mas não é uma tarefa também exclusiva da igreja brasileira. Mas, por outro lado, nós queremos e sonhamos com a igreja brasileira envolvida nesse processo. Mas tem gente do mundo inteiro envolvida na tradução da Bíblia. Historicamente, foram os europeus, os norte-americanos, as pessoas mais envolvidas nesse processo da tradução. Mas hoje nós temos latinos. O movimento de tradução começou de uma forma muito especial aqui no Brasil, com a Além e outras organizações que estão engajadas aqui no nosso país, como Jocum, Novas Tribos, Meva, que tem feito algumas traduções.
Mas a América Latina também está se abrindo como um todo. Já há movimento de tradução da Bíblia, hoje saindo da Argentina, da Colômbia, do Equador, do Peru. E praticamente toda a América Latina hoje está sonhando com a tradução da Bíblia, está engajada no movimento de tradução, e alguns países já estão enviando tradutores para países como Papua Nova Guiné, outros países da América Central, como a Costa Rica, têm dado um bom exemplo de uma igreja de um país, irmãos, que tem apenas 5 milhões de pessoas. Uma igreja com 600 a 700 mil seguidores. Mas proporcionalmente eles estão enviando mais tradutores do que nós. É claro que é mais fácil informar a igreja da Costa Rica, mas por outro lado, nós estamos como igreja no Brasil também, quem sabe, perdendo uma grande oportunidade de atendermos esses povos com a palavra de Deus. Sim, meu irmão? Que país ou que continente seria a potência de produzir tradutores de Bíblia, linguísticas? Seria os americanos? Você conhece alguma escola nos Estados Unidos que tem que prepara, assim, não que eu estou falando que vocês não preparem, mas que tenha um preparo assim bem amplo, um curso de 2, 3 anos para você aprender bem, para você chegar e fazer um trabalho bonito? Você pode fazer um trabalho bonito se preparando aqui no Brasil também. E muitas pessoas estão conseguindo. Nós temos... Oi? Então, o nosso curso lá em Brasília demora 5 meses e 2 semanas, intensivos. São aulas de manhã, à tarde e à noite até às 22 horas. Então, um curso que você faria num ano e meio, 2 anos, a gente dá em 5 meses e 2 semanas, num ritmo muito intensivo. Mas nós fazemos parte de um guarda-chuva chamado Wycliffe, e em vários países tem treinamentos semelhantes e às vezes mais acelerados do que o nosso. Tem tradutores nossos, consultores de tradução que têm ido para os Estados Unidos, para Dallas, por exemplo, onde há uma universidade em que se oferece mestrado e outros cursos, doutorado, etc., na área de linguística. Mas você pode... Ok. E temos pessoas que são treinadas com o nosso curso e fizeram uma adaptação, uma tradução do Novo Testamento. O Novo Testamento tucano, por exemplo, foi feito pelo Paulo César Nascimento, é um pastor batista. Ele fez o nosso curso lá em Brasília, e com o CLM, com o nosso curso de Linguística e Missiologia, ele foi capaz de fazer uma adaptação de um Novo Testamento que já existia feito pela CIL da Colômbia para o tucano do Brasil. Agora ele está fazendo um mestrado para traduzir o Velho Testamento. Nós podemos falar sobre isso posteriormente. É a escola da CIL, da Sociedade Internacional de Linguística. Lá é conhecido como Instituto Linguístico de Verão. Boa tarde. Quando nós falamos em tradução de Bíblia, a gente pensa no missionário que vai fazer um trabalho parecido com o Ronaldo Lidoro, aquela tribo que não teve contato ainda, ou com poucos contatos com o ocidental, e que tem uma língua ágrafe, que não foi feita a descrição fonética, e que não tem ainda nada para que possa ingressar no mundo da escrita. A minha pergunta é a seguinte, bem, essa é só a introdução, porque existe um outro lado que são os povos que já têm a Bíblia traduzida, que já têm o Novo Testamento traduzido, mas uma versão só, 2 versões no máximo. Ela não tem uma revisão, né? E já a revisão já requer um preparo, talvez maior, já tem que não só conhecer descrição fonética, mas já tem que ter outros tipos de conhecimentos. E queria saber, porque eu já vi, eu fui para a Indonésia e deparei com a necessidade, tem a Bíblia em indonésio, mas a carência de fazer uma revisão muito grande. E eu não conheço, eu queria saber se a CIL ou se além focaliza também esse tipo de trabalho, não só enviar para lugares onde não tem a Bíblia traduzida, mas enviar
para lugares onde já foi feita uma versão bíblica, mas já não foi feita uma revisão para poder acurar e deixar mais próximo ao contexto local. Muito boa a sua pergunta, porque é um dos grandes desafios que temos também. Temos alguns exemplos que isso está acontecendo. A Bíblia Guajajara, que vai ser publicada agora na íntegra, o Velho e o Novo Testamento. Os Guajajara tinham apenas o Novo Testamento, que foi traduzido pelo Dr. Carlos Harrison. E um dos nossos consultores da LEM, o Norval Oliveira, ele fez a revisão final e vai ser publicada em breve. Foi feita inclusive a revisão do Novo Testamento, que já estava traduzido. Então nós temos essa realidade e até certo ponto estamos fazendo dentro de possibilidades. Em Guiné-Bissau, por exemplo, provavelmente teremos, ou alguém terá que fazer isso, fazer uma revisão de alguns Novos Testamentos das línguas que tem lá, porque a própria igreja está sentindo, as línguas que usam esses Novos Testamentos estão sentindo essa necessidade. As línguas são dinâmicas, assim como as culturas. Se nós pegarmos a nossa Bíblia em português do século XIX, aí muita gente vai entender quase nada. Os tradutores, normalmente, estão passando por treinamentos, por reciclagens e vários treinamentos. E se ele tem essa convivência com o povo, ele não perde o contato, então isso vai ser uma coisa automática, ele vai perceber as mudanças necessárias e às vezes o próprio povo vai dar os caminhos, as indicações, então não é o mais difícil para se fazer. O problema é quem vai fazer, né? Muitos dos tradutores que fizeram esses trabalhos já estão desfrutando do lar eterno, né? Então é um desafio também. Pessoas que se dispõem ou se disponham a fazer revisões. Há carência também nessa área. Sim, né? Um site do Projeto 2025. A irmã pode entrar no site da LEM. Eu tenho aqui uns folders sobre a Visão 2025, que é o Projeto Visão 2025. O Pedro vai passar para nós ali. Obrigado, Pedro. Pedro é coreano, está há pouquíssimo tempo no Brasil. O alvo dele é traduzir a Palavra de Deus para uma dessas línguas que carecem da Bíblia aqui no nosso país. Então aí tem alguns sites que a irmã pode consultar. Uma vez efetuada a tradução, como é o caso aí dos Guajajaras, que vai partir para a Bíblia completa, essa impressão e essa disponibilidade desse material para que a gente possa estar levando às tribos. Como é que isso acontece? É uma parceria da LEM? Envolve as sociedades bíblicas? Como é que isso acontece, né? Depois que a Bíblia está traduzida? Como adquirir essa Bíblia? Como a gente pode fazer isso? No meu caso foi uma pergunta bem específica, porque nós temos uma missionária trabalhando entre os Guajajaras no Maranhão. Uma vez, como é que a gente pode desenvolver isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, essa questão dos ribeirinhos, né? Ela passa pela LEM ou ela passa pela sociedade bíblica? Se a missionária trabalha com Guajajara, ela será uma das primeiras pessoas a receber, né? Que haverá uma grande festa de dedicação e provavelmente o ano que vem, no primeiro semestre. Essa questão dos ribeirinhos foi um tema que nós abordamos ontem. Nós temos o Fórum de Agências Bíblicas, que é chamado APOI, a Aliança para o Impacto das Escrituras. É um pequeno guarda-chuva que tem algumas organizações como a LEM, SIL, Sociedade Bíblica do Brasil, como aquela que criou o fórum em si, e Novas Tribos, etc.
E nós discutimos essa questão dos ribeirinhos. Nós temos cerca de 35 a 40 mil comunidades ribeirinhas no Brasil que falam dialetos diferentes, que a Bíblia, na linguagem de hoje, e nem a nova versão internacional conseguem alcançar essas pessoas. Então, depende muito do contexto, né? No norte tem muitas coisas do linguajar dos ribeirinhos do norte que fogem completamente do vernáculo usado na linguagem de hoje e outras traduções. É um desafio que nós temos também em termos de tradução da Bíblia. Tornar a Bíblia acessível aos povos ribeirinhos do Brasil com a sua diversidade tão grande. Ok? Só para finalizar, dessas 3.000 línguas que não têm acesso às escrituras, cerca de 700 delas estão na Nigéria e na África Central. Então, se você sonha com África, quer ser um tradutor, você tem aí pelo menos 700 línguas, 700 possibilidades de trabalhar. 400 estão na Papua Nova Guiné, lá do outro lado do mundo, né, na Oceania. Lá são faladas perto de 800 línguas e pelo menos 400 não tem uma vírgula da palavra de Deus. Dentre as 92 tribos brasileiras sem presença missionária, 15, pelo menos, são alvos de um projeto de tradução. Você quer ser um tradutor, mas não quer deixar a pátria amada? Então você tem uma oportunidade aqui no seu próprio país. Grupos que estão normalmente no norte e no centro-oeste do Brasil. A grande pergunta, meus irmãos, nesse momento, é até quando esses povos vão esperar? Diante de tantas tragédias, diante de tantas catástrofes no mundo afora. No início do ano eu estive lá na Tailândia e ouvi muito a respeito das tsunamis, o que aconteceu por lá no sul da Tailândia especialmente. E um fato me chamou muita atenção, que saiu até na imprensa. Os elefantes que eram mantidos como escravos para trabalhar na extração de madeira lá na Tailândia, que estavam próximos ao mar, quando eles perceberam que algo estranho estava por vir, eles conseguiram até quebrar correntes, literalmente, e fugir para as montanhas. Mas os irmãos se lembram que povos, tribos inteiras pereceram num piscar de olhos, muitas delas sem terem ouvido uma vez na vida que Deus ama o mundo. Estamos vivendo uma semana também muito difícil para o mundo. No Paquistão já foram 30 mil pessoas mortas, só crianças 11 mil. E a pergunta, até quando eles vão esperar por uma ação efetiva da igreja no Brasil e no mundo para socorrê-los, para traduzir pelo menos um livro da Bíblia, pelo menos 1 João capítulo 1 de 1 a 4, como nós lemos aqui, em uma das línguas privilegiadas com o Novo Testamento. Então nós temos uma oportunidade, temos uma necessidade urgente. Aliás, são os povos que têm essa necessidade. E essa pergunta deve mexer conosco. Até quando eles podem esperar? E quem sabe inverter a pergunta, né? Até quando eu vou esperar para fazer alguma coisa que está ao meu alcance?
Eu não sei o que Deus vai fazer por meio da sua vida. Mas, com absoluta certeza, Ele quer fazer. Isso não é profetada, não. Isso está na palavra de Deus. Nós somos servos de Deus para servi-lo em alguma esfera do seu reino. Eu espero que, irmão, irmã, você jovem, moço, moça, dê uma resposta para Deus diante de tanta necessidade, diante do clamor daqueles que nunca ouviram. Nós escrevemos um livro que vai ser publicado aqui no Congresso. Nós, um grupo da liderança do movimento missionário do Brasil, foi organizado pelo Ronaldo Lidório. Eu escrevi um capítulo chamado Política Indigenista, numa perspectiva da Missio Dei. E o Eduardo Luz, que é o presidente da Missão Novas Tribos, no seu capítulo, ele questiona se é justo clamarmos e pedirmos que Cristo volte a segunda vez, quando milhões, bilhões de pessoas não sabem sequer que Ele veio a primeira. Exatamente, o livro está aqui. Indígenas do Brasil avaliando a missão da igreja. Então eu creio perfeitamente que nós vamos ser profundamente impactados aqui nesses dias. E corremos o risco de voltarmos à nossa rotina, ao nosso ativismo que é normal a todos nós, né? Todos temos as nossas atividades como pastores, como líderes de missões e até como missionários, e esquecemos de coisas, às vezes, de suma importância, de coisas essenciais. Mas a minha oração é que os irmãos não se esqueçam, jamais, daqueles que não podem ou que não têm acesso à palavra de Deus. E que nós nos dediquemos a essa sublime e desafiadora tarefa de tornar a Bíblia acessível àqueles que não têm. Quero convidar o Cláudio aqui, o pastor, a fazer uma oração por nós, aqueles que quiserem se colocar em pé, orar pelos povos que não têm acesso à palavra de Deus e orar pelas nossas vidas, para que nós possamos fazer alguma coisa. Deus, obrigado pelo privilégio de poder ouvir sobre os desafios, ó Deus, que o Senhor tem nos colocado. Obrigado porque o Senhor destinou várias pessoas aqui em suas realidades, em seus ministérios, em suas atuações, e creio, Senhor Deus, que o Senhor já despertou pessoas aqui para se preocuparem mais com a tradução da Bíblia, não só no Brasil, que é uma necessidade que temos, mas ao redor do mundo também. Motiva, Deus, os nossos corações a interceder, a colocar a nossa vida em disposição a isto, a esta etapa, a essa tarefa, e também, Deus, a influenciar outras pessoas. Nós queremos rogar as Tuas bênçãos sobre estes ministérios, como a Meva, a Lenha, Deus, a Novas Tribos, ó Pai, o Sil, o Wycliffe, ó Deus, cada um desses, ó Deus, que tenham essa visão e tenham a bênção de Ti. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Nós agradecemos o nome de Jesus. Amém, Deus. Por favor, peguem esse material que está aqui à sua disposição. Tem marcadores de texto, informações sobre curso de linguística e um livrete aí especificando a Visão 2025. Muito obrigado a todos que participaram desse seminário. Que Deus os abençoe ricamente.